E depois de muito tempo voltei para poder falar com vocês um assunto que é bem polêmico. Antes de começar a ver esse vídeo, eu já deixo o seu like que ajuda bastante o nosso trabalho e ativa o sininho para você receber de primeira mão as nossas novidades. Já adianto que a gente está preparando várias coisas legais e muito diferentes do que vocês já viram até agora. Eu nem estava querendo muito tocar nesse assunto, confesso, nem sobre assuntos polêmicos aqui no canal, mas a ocasião pede, a gente precisa. E hoje a gente vai falar sobre algo muito preocupante, que são os denominados traficantes evangélicos. Você já ouviu falar sobre ele? Se não, vem comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro... Não, brincadeira. Seriedade. Tem que ser sério, falar de coisa séria. Brincadeira, não vai embora não. Que tem acontecido muita coisa ruim no mundo, a gente já sabe. Mas o que me preocupa é como temos nos preocupado, como temos nos posicionado frente a isso. Ultimamente surgiram várias matérias, várias notícias e alguns vídeos nas redes sociais sobre pessoas que foram intituladas como traficantes evangélicos. Isso me chamou bastante atenção. Será traficante evangélico? Será que as duas coisas andam juntas? É possível uma pessoa ser traficante e ao mesmo tempo evangélica? E aí eu parei para poder pensar um pouco sobre o que seria ser evangélico e o que seria ser traficante. Ser traficante a gente já sabe, né? A pessoa que trafica qualquer tipo de coisa que seja proibida. Droga, produto pirata, sei lá. Racionais MC já falava disso. Ok, pode uma pessoa ser evangélica e ser traficante ao mesmo tempo? Como é? Será que o fato da minha mãe ser evangélica me torna evangélico também? E só lembrando que nós somos um país que é dito laico, mas que não é exatamente isso que acontece. Essa laicidade, ela não existe. Tem aí diversos fatos que a gente poderia citar e que a gente poderia enumerar para poder comprovar que a laicidade não existe aqui no Brasil. E isso me faz trazer mais um ponto para esse vídeo, que é: não necessariamente são pessoas cristãs e evangélicas que sustentam determinadas falas. Inclusive, a gente já tem muita desconstrução. Eu tenho visto um avanço muito gradativo, pequenininho, é certo, mas que está ainda se construindo ou se desconstruindo, na verdade. Então a gente já consegue estabelecer algum tipo de diálogo entre algumas pessoas que estão dispostas a isso, e essas pessoas existem. A gente não pode ignorá-las. E aí eu fiquei preocupada e encucada com essas questões, e eu fui pesquisar, eu fui ler mais sobre o assunto, fui pesquisar de onde surgiu esses vídeos. E aí me surgiram diversas outras inquietações, que é a inquietação em que eu citei no começo do vídeo. De que forma o povo específico das igrejas evangélicas tem se posicionado frente a alguns comportamentos que não são defendidos pela Bíblia. Eu digo isso porque eu conheço bastante, eu sei que as igrejas evangélicas, elas adotam um segmento do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ensina, ou seja, do que Jesus ensinou. E aí eu volto para a questão inicial, que é: ser imitador de Jesus é destruir templos alheios? Ser imitador de Jesus é, sei lá, agredir pessoas, seja verbalmente, fisicamente ou psicologicamente? Ser seguidor de Jesus é o quê? Como é que a gente se vê, ou como é que você se vê enquanto imitador de Jesus? Como é que você é visto no mundo? Você é visto como uma pessoa que respeita o próximo, ou você é visto como uma pessoa que é intolerante quanto a opiniões diferentes das suas, ideologias diferentes das suas, ou até mesmo religiões que é diferente das suas? Como que nós somos reconhecidos nesse meio? E isso tem me preocupado bastante, porque eu sondei os meus próximos, as pessoas próximas de mim pelo menos, e questionei se as pessoas sabiam do que estava acontecendo, de que no Rio de Janeiro tinha acontecido, algumas pessoas tinham sido expulsas por conta da sua religião, por pessoas que se dizem evangélicas, e essas pessoas foram expulsas das comunidades, e da maioria dessas pessoas eu ouvi dizer que não tô sabendo. E aí eu fui ver que na televisão praticamente não se viu, ou não se viu, se eu não me engano. Pelo menos não foi tão expressivo quanto na internet, onde apareciam vídeos. A internet, ela tem uma voz absurda, né? Ela se faz ouvir por si mesma. Essas pessoas não souberam me dizer do que eu estava falando, e aí, mais uma vez, eu me preocupei. Como nós temos nos posicionados frente aos assuntos mundiais
que é de comum a todos e que é também uma obrigação da igreja. Eu particularmente não consigo imaginar e sequer conceber a ideia de um traficante ser evangélico ao mesmo tempo. É claro, eu consigo imaginar uma pessoa que, sei lá, é traficante, vai na igreja e frequenta o culto em um dado momento e que tem uma família que de repente é evangélica, ou vai à igreja, ou vai à missa, vai ao culto, seja lá o que for. O fato aqui não é fazer julgamentos nem colocar na balança se essas pessoas que praticaram esses atos são realmente evangélicos ou não. Embora já deixe claro que eu não acredito que sejam evangélicos. Não consigo conceber aqui na minha cabeça uma pessoa que diz que segue Jesus, que entende os mandamentos, andar com práticas tão distantes. A questão é como nós temos nos posicionado frente a isso, como as igrejas têm se posicionado frente a isso, como os líderes evangélicos têm se posicionado frente a estas situações. O que eu vejo é uma grande omissão. Não vi em nenhum momento nenhum posicionamento das igrejas evangélicas ou de líderes evangélicos, políticos inclusive, se posicionarem diante dessas barbaridades que estão acontecendo e de pessoas fazendo barbaridades em nome de Jesus. O que tem me inquietado nessa história toda desde o começo é sobre o não posicionamento das lideranças e das grandes igrejas que possuem muita representatividade aqui no Brasil, principalmente. Inclusive, muitas delas têm representação política. E até agora não houve nenhum posicionamento diante dessas barbaridades que estão acontecendo, de pessoas justificando atos em nome de Deus, o que não pode ser aceito. E aí eu trago pra gente também, a gente não deve cobrar somente um posicionamento de grandes lideranças ou de grandes igrejas. A gente deve nos observar enquanto imitadores de Cristo, enquanto imitadores de Jesus. Então, se eu que me digo evangélica não consigo me posicionar frente a isto que tem acontecido, há um grande problema comigo. Por que eu digo isto? Porque a nossa preocupação é em levar o amor de Jesus. Apenas isso. Então, como é que nós devemos ser reconhecidos no mundo? Como imitadores de Jesus, aquele que ama o próximo como a si mesmo. Principalmente, eu acho que a gente está esquecendo alguns mandamentos que nos foram dados. E a gente precisa relembrar eles. Não adianta eu estar no culto todos os dias, não adianta eu me vestir da cabeça aos pés, não adianta eu carregar uma Bíblia de braço do braço e eu não conseguir conviver harmoniosamente com as diferenças que existem no mundo. Não adianta eu reunir uma série de requisitos, como cumprir 9 dos mandamentos e um deles eu não conseguir cumprir. Assim como não adianta eu cumprir com uma série de requisitos que se dizem ser características de um cristão e não ter a essência de Cristo. O que seria a essência de Cristo? Aquele que andou com os mais rejeitados da sociedade naquele tempo. Aquele que andou com pessoas que não eram sequer olhadas na sociedade daquele tempo. E hoje a gente busca ainda estabelecer diferenças e tratar as outras pessoas como se nós fôssemos superiores só porque nós aceitamos a Jesus. A gente precisa rever e a gente precisa ver que imagem nós estamos levando de Cristo. Se você não é uma dessas pessoas, graças a Deus. Mas se você é uma dessas pessoas, eu indico que a gente comece a rever os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Cristo e busque realmente entender de quem nós estamos falando e quem foi Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo na Terra? Eu sugiro que a gente pegue aquela Bíblia que a gente diz que lê, que a gente leva todo domingo na igreja e que a gente leia novamente, que a gente vai entender como ele amou todo mundo, como ele tratou todo mundo e que ele não andava por aí destruindo outros templos de outras pessoas que não acreditavam nele, que sequer estava para as cucuias porque ele estava dizendo, porque ele é uma pessoa respeitadora e ele não invade espaços, ele pede autorização. E esse vídeo ele é especialmente para essas pessoas. Inclusive eu quero aproveitar esse vídeo e pedir perdão sim pelo não posicionamento nosso e dos grandes líderes que não se posicionaram até o momento, porque nós precisamos nos desvincular de atos bárbaros como esses.
porque a imagem de Jesus deve ser refletida em mim. E se eu sou criatura dele, eu tenho que ser no mínimo parecido com ele. Eu tenho que buscar o mínimo, ter um pouquinho do amor. Eu acho que a gente tem se preocupado muito mais em parecer melhores do que ser realmente melhores. E quando a gente compreender os mandamentos de Jesus, quando a gente compreender o que ele nos ensinou, o que ele nos disse durante toda a sua jornada aqui na Terra, a gente vai conseguir cumprir pelo menos com os preceitos que ele nos deixou, com os mandamentos que ele nos indicou. E só para encerrar, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre quem é você e como o mundo te vê. O que você tem plantado de bom para o mundo? Qual a imagem que você tem passado? Se você gostou desse vídeo, eu espero que você curta e compartilhe com seus amigos para discutir. Se você discorda, acha que eu não disse nada com nada aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e a gente vai continuar esse diálogo aqui nos comentários. Beijos! Fiquem com Deus!